Boa noite a todos e a todas. Hoje nós vamos fazer uma live com a juíza e presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Noêmia Porto. Estou esperando aqui ela entrar. Boa noite, Noêmia. Consegue me ouvir, me ver? Oi, minha querida, boa noite. Consigo ouvir você sim. Você também me ouve bem? Sim, muito bem. Muito obrigada pela presença. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham hoje. O tema da nossa live é sobre as mudanças trabalhistas em tempos de pandemia. E para isso recebemos aqui a juíza e presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho e doutora em Direito, Estado e Constituição, Noêmia Porto. Bem-vinda e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço a oportunidade de estar com todos vocês, com você, Camila. Agradeço a oportunidade de poder falar de um tema que é dos mais importantes. Eu acho que se a pandemia fez algo, foi visibilizar os problemas e as questões do mundo do trabalho. Nunca foi tão urgente discutir as necessidades do mundo do trabalho. E a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a entidade que eu represento, sou presidente no biênio 2019-2021, é uma entidade que congrega quase 4.000 magistrados e magistradas do trabalho do Brasil todo, do norte ao nordeste, sul, centro-oeste, sudeste. Então, são os magistrados que estão agora, nesse momento, enfrentando o imenso desafio de dar respostas aos casos concretos que nos chegam para apreciação. E fico aqui à sua disposição para responder Muito as obrigada. perguntas e para dialogar sobre isso. Muito obrigada. Meu nome é Camila Marins, para quem não me conhece, eu sou jornalista da FICENG, Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, que hoje tem 12 sindicatos filiados em todo o Brasil e que estão participando aqui em nossa audiência também. Muito obrigada pela presença de todos. Para iniciar a nossa conversa, Noêmia, eu quero falar sobre as principais mudanças nos regramentos que aconteceram recentemente, principalmente com a medida provisória 936, cuja prorrogação foi aprovada semana passada pela Câmara dos Deputados e segue agora para o Senado. E entre as medidas nós temos aí a redução do salário, a suspensão do contrato do trabalho nesse regramento e também em breve a expectativa também da medida provisória 927, que irá praticamente propor mais uma reforma trabalhista num momento de tanta dificuldade que exige também uma proteção social e uma atuação do papel do Estado. Eu queria que você falasse sobre essas alterações nos regramentos que têm acontecido no momento de tantas excepcionalidades como a pandemia. Camila, eu vou falar em geral sobre as duas medidas provisórias. Vou tentar aqui destacar alguns aspectos que eu posso dizer eram importantes de constar nas medidas provisórias, mas também vou lançar o olhar crítico sobre essas duas medidas, né? As duas medidas provisórias têm uma coincidência que me parece uma coincidência relevante, qual seja, vem a pandemia, é decretado e reconhecido o estado de calamidade pública, nós temos uma emergência de saúde e que impacta o mundo do trabalho absurdamente. Coloca os trabalhadores em casa, coloca em xeque a lucratividade das empresas, interrompe serviços. O que isso acaba causando? A ideia de qual é o papel do Estado. Quer dizer, diante de uma calamidade pública, eu diria, de um impacto imenso no mercado de trabalho e no fluxo econômico, o Estado tem algum papel? Ele tem um papel. E isso fica claro nas duas medidas provisórias. De uma forma ou de outra, o Estado brasileiro se apresenta como um mediador de uma crise que, além de uma crise sanitária, é também uma crise econômica e uma crise do mercado de trabalho. Esse aspecto me parece positivo. Isto é, eu estou defendendo aqui que sim, o Estado brasileiro tinha que se apresentar nesse momento e que a medida provisória é uma medida legislativa justamente para situações de relevância e urgência. Todavia, quando se trata de encontrar soluções para a crise, seria muito importante
que o Estado brasileiro também assumisse o diálogo tripartite com que ele se comprometeu na ordem internacional. O Brasil, afinal de contas, ele é signatário da Convenção número 144 da Organização Internacional do Trabalho. Então, o Brasil se comprometeu ao fluxo do diálogo social entre governo, representação de empregadores e representação de trabalhadores. Então, os três, ainda que rapidamente e dentro da emergência de uma pandemia, tinham que encontrar soluções juntos para o período da crise e depois para o período pós-crise. Qual a coincidência dessas duas medidas provisórias? Não se vê nelas um diálogo que tenha sido travado realmente com a representação de trabalhadores. O setor patronal foi ouvido, mas a representação de trabalhadores não foi ouvida. Então, o que a gente tem quebrado aqui é esse diálogo social que a própria OIT estabelece como sendo uma das soluções para que a gente possa não apenas enfrentar a crise, mas sair dela sem o grave comprometimento das questões de igualdade e de direitos sociais. A medida provisória 927, vou começar por ela traz algumas questões polêmicas. O teletrabalho, a possibilidade da compensação de jornada, antecipação de férias individuais e férias coletivas, essas não são estratégias em si problemáticas. Elas até poderiam ser estratégias pensando um período de uma pandemia, antecipar férias individuais, antecipar férias coletivas, pensar numa compensação num banco de horas, colocar os trabalhadores num sistema de teletrabalho, tudo isso é extremamente válido. Agora, quais foram os problemas e quais são os problemas da medida provisória 927? No caso do teletrabalho, por exemplo, a regulação ficou muito aquém do desejável, a ponto de causar muita insegurança jurídica. Digo isso porque não está claro na medida provisória a questão dos custos para a manutenção do teletrabalho. Não se pode, o empregador não pode, aquele que aufere lucro, aquele que toma o serviço, ele não pode solidarizar o risco do negócio. O risco do negócio é do empreendedor. Então, não se pode passar para o trabalhador o ônus relacionado à manutenção do equipamento básico da rede de internet, do pacote de dados, do computador, para que o teletrabalho possa se desenvolver a contento. Um outro aspecto também, ainda sobre o teletrabalho, é o risco que ele causa de uma não divisão clara entre o espaço do trabalho e o espaço da casa. Uma confusão entre trabalho e casa que coloca trabalhadores e trabalhadoras numa situação de trabalho permanente. Já se fala em melancolia da quarentena. Uma melancolia que não está só relacionada à insegurança da questão de saúde, mas também ao fato de uma invasão que o trabalho teve no campo da vida privada das pessoas. E, evidentemente, com um sobrepeso dessa carga na perspectiva das trabalhadoras mulheres. Isso porque a pandemia impacta homens e mulheres, mas ela não corrige desigualdades. E a desigualdade pré-existente na questão de gênero, ela fica sobressalente na pandemia. As mulheres acumulam mais trabalho doméstico, trabalho de cuidado, e além disso tem que se manter produtivas para estarem ativas no mercado de trabalho. Então, isso é a questão do teletrabalho. Na questão das férias, a 927 também traz problemas. Por quê? Porque ela permite, por exemplo, que o pagamento do terço constitucional das férias venha apenas quando vier o 13º salário. Veja, isso impossibilita a própria ideia de gozo das férias. A Constituição Federal de 88, ela não permite essa separação. É intrínseco ao conceito de férias o pagamento desse adicional do terço, que é o que viabiliza o trabalhador ao seu modo, no tempo pertinente, conseguir descansar para poder retomar as energias e continuar despendendo a sua força de trabalho. A 927 também traz problema quanto à questão da caracterização da doença profissional, um assunto que o próprio Supremo Tribunal Federal recentemente se manifestou, porque não se pode, como numa medida provisória, dizer que não há doença profissional. Ali, o tratamento é igual a qualquer doença profissional. Ou seja,
se o trabalhador se contamina em razão do trabalho, por causa do trabalho, porque precisou se deslocar ao trabalho, porque o local de trabalho não lhe ofereceu condições salubres, há o vínculo etiológico, há uma relação de causa e efeito que pode sim fazer caracterizar a questão da doença profissional. Não bastasse isso, a 927, no atual estágio, traz um problema. Talvez problemas mais graves, inclusive, do que esses que eu estou relacionando aqui. É porque no relatório que sai na Câmara dos Deputados, o relatório não apenas fala das previsões da MP 927, como se tentou fazer ali um enxertamento. Enxertaram na 927 regras que foram revogadas da antiga medida provisória 905 do contrato verde-amarelo. Isso é de uma absurda inconstitucionalidade. É inconstitucional, seja porque o objetivo da 927 não é uma regulação de longa duração, é uma regulação para fins de pandemia, seja porque esse enxerto nenhuma relação tem com a própria ideia de regulação do mercado de trabalho. A 936, ela também tem lá o seu potencial, as suas vantagens. Por exemplo, pensar na questão dos intermitentes era importante. Em algum momento, os intermitentes precisariam ser visibilizados, porque os intermitentes podem carregar um contrato de trabalho esvaziado de conteúdo, né? Possibilita a redução de jornada com redução de salário, a suspensão do contrato. Até aqui, ok. Mas qual é o problema? Sem nenhuma possibilidade de uma negociação real com os trabalhadores. Negociação individual não é negociação. Negociação, ela pressupõe que as regras do jogo têm o mesmo peso para os pactuantes. E o trabalhador não tem como resistir, ele não tem como dialogar com o empregador numa situação como essa. E a 927 a 936 tem essa característica do alijamento da negociação coletiva e da representação dos trabalhadores, o que seria extremamente importante. Também noto, na 936, que embora o Estado, e aí é um dado positivo, faça um aporte de valor, no caso da suspensão contratual ou da redução de jornada, esse aporte remuneratório não é suficiente para a manutenção idêntica da remuneração que o trabalhador vinha recebendo até então. Matematicamente não fica a mesma coisa. Então, o trabalhador acaba sofrendo imediatamente o efeito da retração salarial. Justo o salário que deveria ter uma preferência pela proteção estatal. Falei de maneira mais geral, tá, Camila? Assim, um aspecto mais geral, mas eu fico aqui à sua disposição para responder perguntas eventualmente mais específicas sobre as medidas provisórias, tá bem? Perfeito, excelentes colocações. Temos aqui algumas dúvidas que surgiram principalmente entre os engenheiros e as engenheiras. Somente esse ano, dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados apontou uma perda de postos de trabalho de mais de 800 mil. Enquanto isso, o IBGE aponta o aumento da informalidade. Então, a gente tem, por um lado, aí, um aumento do desemprego, mas essa perda do posto de trabalho se torna um emprego precário que acaba na informalidade. E muitos engenheiros perguntam para você, Noêmia, como ficam os engenheiros que são PJ, MEI, informais, intermitentes, esses contratos de trabalhos mais precários, que não têm uma garantia da CLT, por exemplo? Então, e é até importante ressaltar o seguinte, realmente os dados de abril de 2020, eles revelaram um nível de desocupação com recorde histórico, considerando o mês de abril dos últimos 29 anos, né? Então, o mês de abril de 2020 é o pior mês de abril, considerando os últimos 29 anos. Isso não é pouca coisa. Mas é importante também dizer que o que causa isso não é apenas a pandemia. Quando a pandemia chega no Brasil, ali, às vésperas do carnaval, já vem os primeiros números, logo depois do carnaval, alguns anúncios, em seguida a quarentena em vários estados da federação. O Brasil, em janeiro e fevereiro desse ano, já tinha recordes de informalidade. Os recordes para a América Latina e o Caribe
segundo os dados da Organização Internacional do Trabalho, girariam em torno de 54% do que a gente chama de mão de obra ativa. O Brasil, em janeiro, fevereiro desse ano, estava chegando a 51% da mão de obra no mercado de trabalho. Eu não gosto tanto de usar essa expressão mão de obra, mas vou usá-la para ser fiel aos relatórios, né? Já chegava a 51%. Então, a informalidade era um problema já no Brasil. O que a pandemia faz é o agravamento dessa situação. E aí, a solução que se encontrou, a solução de política legislativa que se encontrou, foi a questão do benefício emergencial, aquela dos R$600, que pode chegar até R$1.200, na hipótese de famílias monoparentais femininas. Aqui nós temos vários problemas. Bom, primeiro, essa renda emergencial ela não é suficiente para um patamar civilizatório e de dignidade dessas famílias. A insegurança alimentar, que é uma questão básica, ela permanece como um problema para os trabalhadores e trabalhadoras, e não se nota nenhuma articulação de uma política de empregabilidade. Essa ideia do empreendedorismo, que acaba significando o que é empreendedorismo? Você se vira no mercado de trabalho, já mostrou que não é uma solução capaz de conferir um mínimo de igualdade dentro do mercado de trabalho. Isso envolve profissionais liberais, MEIs, PJs. A pejotização, ela foi estimulada pela reforma trabalhista, pela Lei 13.467. E não por outro motivo, o Brasil figurou na lista da Organização Internacional do Trabalho por violação à Convenção número 98 da OIT, nada mais, nada menos do que 3 vezes. Por quê? Porque quando você estimula a pejotização, você estimula a dessindicalização dos trabalhadores. E a dessindicalização quebra a unidade da solidariedade dos trabalhadores em torno do seu agrupamento coletivo. Dito dessa forma, o que é necessário fazer para pensar um futuro? Aqui eu vou lançar algumas ideias a partir dessas reflexões. Primeiro, o Brasil precisa retomar com urgência um debate sobre renda mínima. Esse debate sempre foi e voltou no Brasil, foi e voltou e nunca evoluiu. A chamada renda mínima, ainda insuficiente, ela só está prevista para o período de pandemia. Quando se imaginar finalizado o período de pandemia, essas pessoas estarão à sua própria sorte? Nós não teremos nenhuma política estatal voltada à situação de informalidade. Então, o primeiro aspecto é uma ideia de uma política pública voltada a uma renda mínima populacional, que seja uma renda mínima de longa duração, para enquanto precisa se estruturar o mercado de trabalho, com ele, o mercado consumidor, e com ele, o fluxo econômico, né? A segunda questão é que é necessário que o Estado brasileiro reassuma a responsabilidade por uma política de salário mínimo. A política de salário mínimo vem sendo abandonada nos últimos anos. A política de salário mínimo pode não atender suficientemente os informais, mas ela é necessária para aqueles que ainda mantêm o vínculo da formalidade. Outro aspecto importante é que o Estado brasileiro precisa aportar, financeiramente falando, as micro e pequenas empresas. Aportar financeiramente para que elas tenham condições de se manter ativas, porque essas empresas são responsáveis pela imensa maioria dos contratos formais no Brasil. Mas não pode ser um aporte econômico sem contrapartida, porque senão é mera renúncia fiscal. O aporte econômico aqui tem que ter a contrapartida fiscalizatória da manutenção de postos de emprego. A Constituição do Brasil, ela faz uma clara opção pela empregabilidade, pelo trabalho assalariado, como um patamar de dignidade. E então o Estado brasileiro tem a obrigação de estimular vínculos de emprego, vínculos assalariados, ainda que tenha políticas paralelas para dar suporte na medida em que ainda não conseguiu incluir todos nessa política. Também uma outra questão, e aí eu falo dessa próxima questão, pensando muito no judiciário trabalhista, pensando no desafio que está colocado para magistrados, para advogados, para o Ministério Público do Trabalho, que é qual? Nós precisamos reler interpretativamente
o artigo 7º da Constituição do Brasil. Quando a Constituição estabelece direitos mínimos para os trabalhadores urbanos e rurais, são direitos mínimos para os trabalhadores urbanos e rurais, não necessariamente os trabalhadores empregados. Então, por que que o engenheiro, que é um profissional liberal, não tem a garantia desse patamar mínimo civilizatório estabelecido no artigo 7º da Constituição? É preciso reolhar para esse artigo para compreender que proteger no campo do trabalho, a proteção jurídica no campo do trabalho, ela não pode ficar circunscrita aos trabalhadores empregados. Nós precisamos alcançar também a totalidade daqueles que precisam do próprio trabalho como uma fonte de subsistência, sua e da sua família. Perfeito. Nos acompanham aqui nessa live as integrantes do coletivo de mulheres engenheiras da FICENGE, que é coordenado pela engenheira química Simone Bahia. Temos Márcia Nori, da Bahia, Yara Peixoto, de Sergipe, Heloísa Moraes, de Pernambuco. Inclusive, a FICENGE já recebeu um prêmio de Direitos Humanos da Ana Matra por histórias em quadrinhos da engenheira Eugênia. E verdade, das mulheres aqui também para você, sobre como garantir direitos nessa injusta divisão sexual do trabalho, principalmente no home office, quando muitas mulheres têm que cuidar das tarefas domésticas, dos cuidados familiares. Como é possível garantir o direito ao trabalho no ambiente privado? Camila, eu até quero fazer referência a uma coisa. Eu era diretora de Cidadania e Direitos Humanos da Ana Matra, quando, naquele ano, o Prêmio Ana Matra de Direitos Humanos fez a referência à Eugênia, a essa personagem das engenheiras que causou muita comoção entre nós e a referência à Eugênia foi mais do que justificada, né? E agora, pensando na perspectiva das mulheres, várias situações jurídicas me vêm à mente, que eu acho que precisa de reflexão. Muitas mulheres, em tempos de pandemia, bom, qual é o fato? O fato é que não há uma divisão sexual de tarefas domésticas justa e equânime numa sociedade, num país em que o machismo é estrutural. Então, o machismo ele não é subjetivo, ele não é de uma pessoa, ele está estruturado no modo como a sociedade brasileira se enxerga. E isso vem à luz do dia. Quando você observa a quantidade de mulheres em postos de poder, a quantidade de mulheres presentes nos espaços decisórios, nós somos absoluta minoria. Absoluta minoria no parlamento, absoluta minoria no poder executivo, absoluta minoria, inclusive, nas cúpulas do poder judiciário. Então, nos espaços decisórios importantes, as mulheres não se fazem presente. E não há aqui uma crença de que aí os anos vão passando, as coisas vão melhorando, e aí, de repente, nós teremos igualdade de gênero. Igualdade, ela não é uma dádiva, a igualdade, ela sempre é uma perspectiva de luta. Enquanto as mulheres estiverem lutando por seu espaço, há alguma esperança de que esse espaço seja conquistado. Quando ele não é lutado, ele é simplesmente eliminado. Voltando à pergunta que você me fez, fazendo esse panorama mais geral, algumas situações jurídicas me vêm à mente. Por exemplo, o rol da consolidação das leis do trabalho, no que diz respeito a faltas ao serviço que podem ser consideradas justificadas. Aqui há uma tarefa muito importante a ser desempenhada em termos de interpretação, de hermenêutica jurídica, porque muitas mulheres não conseguem comparecer ao trabalho nessa retomada gradual de atividades pelo país todo, simplesmente porque elas não têm com quem deixar os seus filhos. As creches estão fechadas, as escolas, em sua maior parte, fechadas, e o atributo de cuidado ainda está culturalmente colocado como responsabilidade feminina. A mulher que falta ao serviço em razão disso não é uma falta justificada, há de ser considerada uma falta justificada na medida em que esse não compartilhamento isonômico das possibilidades de cuidado prejudica a mulher dentro do mercado de trabalho. Uma outra questão diz respeito justamente às avaliações de produtividade em relação às mulheres. Essa sobrecarga das mulheres no campo do trabalho já está denunciando alguns números.
Quando se fala, por exemplo, das pesquisadoras, das mulheres acadêmicas, elas estão com uma baixa produtividade. Os homens e as mulheres estão com mais baixa produtividade acadêmica na pandemia, ok. Mas as mulheres têm uma baixa produtividade maior em tempos de pandemia. Qual a razão disso? A divisão sexual das tarefas domésticas permanece injusta. Para uma mulher com 2 filhos dentro de casa, pequenos, sem uma divisão sexual justa, com um pai doente dentro de casa. Eu estou aqui falando do relato que eu ouço, inclusive de magistradas. Por quê? Porque a desigualdade de gênero, ela não é um atributo exclusivo da classe social. As diversas classes sociais brasileiras vivenciam a desigualdade de gênero e as suas muitas interseccionalidades, incluindo raça, incluindo a diversidade sexual. Então, a pandemia, ela não ameniza a desigualdade. Ao contrário, ela aprofunda uma desigualdade pré-existente. Para pensar o mercado de trabalho nessa retomada, as mulheres precisam ser chamadas à discussão pública. Por quê? As 2 medidas provisórias que nós conversamos aqui, nenhuma delas traz com eficiência a visibilidade da desigualdade de gênero no mercado de trabalho. É uma política pública geral, construída numa perspectiva de uma maioria e que não traz correções que seriam necessárias pensando no mercado de trabalho desigual. E as mulheres, elas são as preferidas nas listas das demissões. Nós temos muitas mulheres nas linhas de frente da atividade econômica de serviços, uma das mais impactadas pela pandemia. As mulheres no Brasil, elas superam a média mundial dentro da atividade de saúde. Então, o cuidado, a saúde brasileira, quem está à frente do combate à pandemia, tem uma feição de mulher, tem uma cara de mulher, porque nós somos mais de 70% dentro do serviço de saúde. As mulheres só não são maioria entre os médicos, chegando mais ou menos a um percentual de 47%. São mulheres que estão se arriscando, são mulheres que têm dificuldade de voltar para casa, porque precisam se cuidar em razão da possibilidade de contaminação de seus filhos, dos idosos, de outras pessoas da sua família, além, evidentemente, da questão das trabalhadoras domésticas, também altamente impactadas pela pandemia. As trabalhadoras formais receberam a possibilidade da suspensão contratual. As chamadas diaristas simplesmente podem ou não receber um benefício emergencial de R$600. E eu pergunto, o que juridicamente justifica essa diferença de tratamento? Talvez isso visibilize que lá atrás essa diferença já era injusta. Isto é, a figura de uma diarista com direitos menores do que uma trabalhadora doméstica, né? Então, o que está colocado para o nosso futuro? Repensar um mercado de trabalho que tem quase ou mais do que 50% formado de mulheres, mulheres com uma alta formação formal. As mulheres brasileiras hoje têm mais formação formal do que os homens, mas que não são visibilizadas em políticas legislativas, judiciárias e executivas quando se trata da construção de um mercado de trabalho realmente igual para todos e para todas. Perfeito. Lembrando, quem quiser conhecer as histórias da engenheira Eugênia, são quadrinhos que nós divulgamos no nosso site, Facebook, Instagram. Estão disponíveis no www.ficenge.org.br, também no nosso Facebook e no Instagram, e já temos histórias da engenheira Eugênia em tempos de pandemia, tentando conciliar o trabalho doméstico, de cuidado com os filhos e também o home office dentro da sua casa. Estão chegando muitas perguntas, estão participando aqui conosco também Sindicato dos Engenheiros de Pernambuco, temos Maurício Garcia, de Brasília, temos aqui o Vladimir Gazzoni, de Santa Catarina. Muito obrigada pela presença de todos. Quem quiser pode escrever aqui perguntas que nós vamos reproduzi-las para Dona Noêmia Porto. Temos mais uma pergunta, considerando que ontem a Folha de São Paulo veiculou uma reportagem dizendo que o governo planeja liberar até 50% das demissões nas empresas. Que políticas poderiam ser feitas de proteção social do emprego nesse momento de pandemia? A minha primeira pergunta é quase uma repergunta para você, na verdade. Como uma medida como essa poderia ser considerada constitucional? Por que eu digo isso? Volta à Constituição da República. A pandemia, ela não suspende a Constituição.
É o contrário. A Constituição brasileira, ela precisa ser o nosso norte, especialmente nos momentos de crise. Ela não fica suspensa em momentos de crise. Ou se a gente quer alguma coerência na trajetória brasileira, no que diz respeito à superação de uma crise, a gente tem que olhar para a Constituição o tempo inteiro. E se a gente olhar para o artigo 170 da Constituição, há uma opção clara pela ideia da garantia do pleno emprego. Portanto, qualquer medida infraconstitucional que estimule, valorize a ideia do desemprego, ela será inconstitucional. É o contrário. As medidas que precisam ser tomadas agora são aquelas medidas de estímulo à permanência dos postos de trabalho, dos postos de emprego. E veja, nesse momento é importante também a gente olhar para fora. Não é apenas o Brasil que passa por essa pandemia. Outros países do mundo passam também. Eu sei que alguns poderiam argumentar, mas é muito difícil a adoção no Brasil de medidas tão civilizatórias como, por exemplo, as do Reino Unido, da França, da Espanha e mesmo dos Estados Unidos da América. Ok, mas olhando para os nossos vizinhos da América Latina, se olharmos para a própria Argentina, para o Uruguai, a gente vai perceber entre os nossos irmãos da América Latina uma adoção de medidas que estão voltadas a uma rede de proteção social e não uma queda da proteção social. Isso implica, por exemplo, a taxação das grandes fortunas. É um tema que precisa retomar em algum momento, né? Afinal de contas, como não discutir a taxação das grandes fortunas, mas, por exemplo, adotar uma permissão para demitir trabalhadores que precisam da remuneração para viver e sustentar suas famílias. É um tipo de senso que não é constitucional. Não é constitucional. Outras medidas como a proibição das demissões e não a autorização para as demissões. E mais, se se quer permitir, ou se é o caso de se antever que algumas demissões vão acontecer, como estão acontecendo, é necessário colocar no jogo da discussão a representação sindical. Os sindicatos têm que ajudar as empresas a encontrar alternativas nesse diálogo para situações de desemprego que se avizinham. Mas jamais o Estado, por medida legislativa, autorizar o desemprego. Não tenho acesso a uma minuta de texto, não tive acesso a nenhuma proposta concretizada, mas confiando exclusivamente na manchete divulgada, o teor da manchete indica uma inconstitucionalidade. Claro, evidentemente, quando um texto estiver formatado, quando uma minuta for disponibilizada, aí eu acredito que todos nós vamos poder olhar com tranquilidade a partir da luz que nos é própria, e essa luz é a da Constituição. Lembrando que toda medida provisória é sempre uma medida infraconstitucional. Perfeito. Quem quiser pode nos enviar perguntas aqui nos comentários que nós vamos fazendo ao longo da entrevista. E, Noêmia, você citou a participação dos sindicatos nessas discussões, só que nos últimos anos, principalmente desde o governo de Michel Temer, os sindicatos vêm sendo enfraquecidos por medidas legislativas, principalmente com a reforma trabalhista, e sofrendo muitos ataques. Como os sindicatos podem atuar agora no sentido de fortalecer a negociação coletiva no momento que se prioriza a negociação individual, que se dificulta a participação dos sindicatos nas negociações, por exemplo? Você tocou num ponto que é verdadeiro. Desde a reforma trabalhista, da Lei 13.467, se vê claramente esse processo de uma tentativa de enfraquecimento da representação sindical. Eu até quero, Camila, ser muito sincera contigo e dizer que nas nossas reflexões, que eu quero dizer no âmbito da ANAMATRA, nós já percebíamos que havia uma crise sindical antes mesmo da reforma trabalhista. Ela ainda não era uma crise financeira, não era uma crise de arrecadação, mas ela era, sobretudo, uma crise de legitimidade. E essa crise de legitimidade, ela acontecia por diversas razões. Um afastamento da base para a cúpula dos sindicatos, o excesso de terceirização fragmentando as categorias, a falta de uma discussão sobre a questão de gênero, a questão da saúde ambiental dentro dos sindicatos, uma baixa representação
das mulheres trabalhadoras dentro dos sindicatos, uma ideia de não pertencimento que o trabalhador tinha em relação à sua entidade sindical. Essa crise de representação sindical ela já era anterior à Lei 13.467. Antes mesmo que fosse possível uma reflexão mais densa, mais aprofundada sobre as origens dessa crise sindical, sobreveio a Lei 13.467, tentando fazer dos sindicatos terra arrasada. Faz isso, evidentemente, naquilo que é bastante sensível nesse momento, que é tentar retirar das entidades sindicais a autonomia financeira. E uma entidade sem autonomia financeira, ela acaba não tendo condições de atuar como deveria. Bem, colocado isso para discussão, agora vamos olhar para o futuro, né? Independentemente de qual vai ser a atribuição, o que se espera do Estado brasileiro em termos de maior ou menor estímulo à presença sindical, os sindicatos precisam se apresentar como representação dos trabalhadores mesmo. Um sindicato reformatado, um sindicato mais diverso, um sindicato que se renove nas suas lideranças, que traga novas lideranças para o debate público, que apresente soluções, que se apresente como mediador do diálogo, com previsão ou sem previsão da medida provisória. E aqui eu até vou citar um exemplo. A gente pode esperar que o Estado diga que o sindicato tem que negociar. O sindicato se apresenta como negociador. O sindicato tem e precisa ter essa partida. E os sindicatos, em algum momento, precisam compreender que eles não podem continuar representando apenas e tão somente a chamada clássica categoria. Por quê? Qual é a maioria dos nossos trabalhadores hoje? A maioria dos nossos trabalhadores são desempregados. A maioria dos nossos trabalhadores são os informais. A maioria dos trabalhadores são o você por conta própria. Ok, o que os sindicatos têm de resposta para essa massa imensa de trabalhadores? Se o judiciário, por um lado, precisa se reinventar na leitura que faz do artigo 7º da Constituição, quanto à necessidade de proteger trabalhadores sem a necessidade que sejam empregados, os sindicatos também precisam fazer o mesmo caminho de se reformularem para uma representação que seja uma representação dos trabalhadores e não apenas daqueles membros da categoria. Se os sindicatos não trouxerem para si uma discussão sobre os desafiliados do mundo do trabalho, ele vai ter muito pouco para dizer daquilo que parece vai estar no nosso horizonte nos próximos 2 anos. A CEPAL e a OIT, que são agências das Nações Unidas, a Ana Matra até deu visibilidade a esses números na semana passada, a CEPAL e a OIT têm uma previsão que eu sei que alguns estudiosos estão dizendo que é uma previsão até muito conservadora, mas estão lançando a previsão de quase 40 milhões de desocupados na América Latina e no Caribe, no período pós-pandemia. Então, nós estamos falando de uma quantidade imensa de pessoas. E os sindicatos vão precisar se reinventar nesse contexto e sem que seja numa dependência deste ou daquele governo, desta ou daquela política estatal. Aqui vai ter que falar alto, a autonomia e a auto-organização dos trabalhadores e das trabalhadoras. E talvez reconhecer, não tardiamente, que aquele modelo de representação sindical era um modelo que vinha se enfraquecendo por si mesmo. O que a Lei 13.467 faz é dar aqui um golpe forte em cima de uma representação que já merecia sérias reflexões. Perfeito. Lembrando aos engenheiros e às engenheiras que nos assistem, nós temos uma pesquisa com link na nossa bio do Instagram sobre as condições de trabalho no home office e também nas atividades essenciais. Em alguns resultados dessa pesquisa, Noêmia, muitos engenheiros e engenheiras estão com muitas dúvidas em relação ao home office. Porque, por exemplo, eles querem saber, a ergonomia é garantida pelo empregador? Os meus equipamentos tecnológicos, a empresa tem a obrigação de me fornecer um telefone, um computador, ou pagar as minhas contas da internet ou luz se aumentadas? Essas são algumas dúvidas que têm surgido em relação ao home office e também pedindo para você esclarecer a diferença entre home office e teletrabalho, por exemplo, se há, obviamente. A medida provisória 927, que é a que a gente tem utilizado como base para isso, ela não nos ajuda muito, eu reconheço, Camila. A medida provisória 927, ela se preocupou muito mais em autorizar o que ela chamou de teletrabalho, né? E fazendo um pouco de confusão entre teletrabalho, trabalho à distância e home office.
mas ela tem sido a base normativa para pensar as relações que foram geradas dentro do contexto da pandemia. A medida provisória tem força de lei e ela está realmente incidindo sobre essas relações. Ela não esclarece muita coisa. Então, aqui e quando ela esclarece, é na ideia de que o empregador e o trabalhador vão fazer lá um contrato individual e vão prever essa questão dos custos. Veja, não é bem assim, né? Lembrando que a Constituição é a matriz de interpretação da medida provisória 927, não se pode exigir do trabalhador que ele aporte, isto é, da sua própria remuneração, do seu dinheiro, ele aporte as condições para trabalhar. Porque se isso for exigido, é o mesmo que redução salarial sem negociação coletiva. Porque você tem a sua remuneração no final do mês e uma parte dessa remuneração ela é destinada para compra de medicamentos, manutenção de internet, de rede, não sei mais das quantas, de pacote de dados. Bem, se o interesse é do articulador do negócio, do empreendedor, é ele quem tem que dar as condições para que o trabalhador, à distância, continue produzindo para que esse empreendedor tenha os lucros que são resultado dessa atividade econômica. Não se pode repassar os riscos do negócio. Ontem, na verdade, eu estava discutindo num grupo de pesquisa e eu notei que, às vezes, dizem que esses nossos raciocínios, por exemplo, esse que eu fiz agora, no sentido de que o empregador, quem aufere lucro, ele não pode repassar os ônus do negócio, portanto, ele tem que ser responsável pelo meio ambiente do trabalho, ainda que em casa do trabalhador, fica parecendo que é uma invenção brasileira. Fica parecendo que é uma coisa da CLT brasileira, que é uma coisa da magistratura do trabalho no Brasil, que é uma coisa à la brasileira. E não é verdade. Ontem mesmo me deparava com uma decisão que não tem relação com a questão da pandemia, mas uma decisão muito interessante. Ela não é tão acessível pela barreira da língua, mas era uma decisão de uma corte na Suíça, uma corte trabalhista, uma corte já em última instância, uma decisão até que foi redigida em alemão. Mas por que essa decisão me chamou bastante atenção? Porque ela lida com uma coisa do cotidiano de nós, assim, de todos nós trabalhadores. Que era qual era a questão? O trabalhador, que não necessariamente era empregado dessa empresa, ele era um prestador de serviços para a empresa, ele cobrava numa ação judicial o ressarcimento de tudo o que ele gastou para poder desempenhar o seu trabalho da sua residência, porque a sua residência ficava distante da sede da empresa, que ficava numa outra cidade. Então, o que ele estava cobrando? Pelo computador novo e tecnológico e de última ponta que foi necessário, o pacote de internet também que foi necessário, e a organização ergonômica, vale dizer, a cadeira adequada, o apoio para os pés, uma mesa que ele não tinha. No limite, o que aconteceu? Esse trabalhador, ele não conseguia desenvolver isso na casa onde ele residia. O que ele fez? Alugou um outro apartamento que comportava toda essa aparelhagem, pois ele cobrou também a questão do ressarcimento do aluguel que foi necessário de uma outra residência para aportar aqueles equipamentos todos. A Corte da Suíça, ao final das contas, lhe deu ganho de causa. Por que eu cito esse exemplo? Apenas para dizer, ou para desmistificar, que o que eu estou falando seja um, abre aspas, problema, fecha aspas, da legislação brasileira. Não é. Essa é uma concepção mundial, no plano ocidental, de como as coisas funcionam dentro do mercado de trabalho. A ergonomia do trabalho, a biossegurança, o meio ambiente do trabalho é uma corresponsabilidade entre trabalhadores e empregadores e o governo. Mas garantir as condições reais de biossegurança depende do empregador, que não pode repassar os ônus do negócio. E todos os instrumentos de trabalho, inclusive tecnológicos, que são fundamentais para o desenvolvimento do trabalho que é colocado pelo empregador, tem que ser aportado por ele, sob pena de se configurar redução remuneratória, que é proibida pela Constituição Federal de 1988. Perfeito. Outras questões que aparecem também da categoria
são referentes à saúde mental e física dos trabalhadores nesse momento de pandemia, que é de excepcionalidade, obviamente, mas que de alguma forma também evidencia o acúmulo das jornadas de trabalho, não só o trabalho doméstico, como o trabalho real e outras questões, obviamente, e como o não tratamento, o não cuidado dessa saúde mental e física também pode, por exemplo, sobrecarregar o SUS, o Sistema Único de Saúde, no momento que a gente vive de pandemia global e que temos que, obviamente, diminuir essa entrada no sistema de saúde. O que os empregadores e também os sindicatos podem promover nesse diálogo de defender a saúde do trabalhador, tanto no home office como na atividade presencial? Eu acho que algumas boas práticas podiam ser citadas aqui, não é? Nós temos Sim, notícia de empregadores que atuaram da seguinte maneira. No ramo, por exemplo, de faculdades privadas, no ramo de ensino, alguns empregadores disponibilizaram atendimento gratuito 1 a 2 vezes por semana para os trabalhadores e as trabalhadoras que ficaram em casa, com psicólogos e psicólogas e assistentes sociais, para que, através de um profissional, esse trabalhador ou essa trabalhadora possa fazer essa troca, essa interface da angústia. Porque a angústia e a melancolia, ela não vem exclusivamente do fato de você estar num ambiente em que, ao mesmo tempo, agora é a sua casa, mas também é o seu trabalho. Não vem só disso. Vem de olhar para fora e perceber um sentimento de insegurança no campo da saúde, de ter notícia e contato com o sofrimento das outras pessoas, o risco da morte, o risco da contaminação, o medo que se tem pelos seus. Tudo isso não é suficiente de ser verbalizado dentro da própria família. Então, uma boa prática que eu já vi foi justamente empresa desse ramo de educação que possibilitou, divulgou amplamente para os professores e professoras que quisessem os horários, as escalas feitas por essas plataformas virtuais em que se poderia ter esse atendimento psicológico e de assistência à saúde. Isso é muito bom, porque quanto mais se fala da questão, mais se reelabora mentalmente. Uma outra boa prática que eu tive notícia também foi fazendo uma empresa desenvolveu uma espécie de, como se fosse um aplicativo dentro do aplicativo da empresa, em que o trabalhador aciona, mas não para trabalhar, ele aciona porque esse aplicativo indica para ele aqueles 10, 15 minutos que ele precisa parar para fazer uma ginástica, parar para meditar. Ele pode escolher se seriam 10 ou 15 minutos para uma ginástica, um alongamento, ou seriam 10 ou 15 minutos para uma prática de meditação, ou 10 ou 15 minutos para você ouvir uma música relaxante e tentar não estar no lugar onde você está. Não é uma coisa tão sofisticada assim, mas ele é uma forma de compreender que mesmo à distância, o trabalhador, nesses 10, 15 minutos que ele for capaz de respirar, isso ajuda a lidar com a angústia do momento. Uma outra boa prática que eu achei interessante, aí eu vou falar mesmo da Ana Matra, quando foi na época da Páscoa, a gente sentia, que eu quero dizer nós os diretores, nós sentíamos também muita falta de estar perto dos empregados e das empregadas da Ana Matra. Eles são a nossa equipe, eles são o grande coração da entidade, né? E a gente pensava como a gente poderia estar juntos. E aí, eu sei que é um pequeno agrado, é uma coisa menor, mas que foi feita com muito carinho, que era a ideia de conseguir entregar na casa de cada um deles, particularmente, um pequeno presente, mas não só um pequeno presente, um texto escrito por nós. Um texto que lhes dava a segurança de que poderiam contar com a Ana Matra na manutenção dos respectivos empregos, que poderiam contar conosco nesse período de dificuldade e que nós tínhamos certeza que contaríamos com o melhor deles. Isso estabelece um elo de solidariedade. Perceber-se sofrendo no mesmo patamar é extremamente relevante. Quando a gente percebe as situações assimétricas, como se alguns sofressem mais do que outros, isso realmente potencializa a ideia do sofrimento mental. O estar só ou abandonado potencializa o sofrimento mental. E aí uma última prática que eu queria citar é uma que vem espontaneamente da própria organização das trabalhadoras.
mulheres que formam grupos entre si, né? Em algumas situações limites, esses grupos também servem para se autoajudarem em razão do aumento da violência familiar, aumento da violência doméstica. Elas tentam se proteger a partir desses elos, mas também quando não se trata da violência doméstica, mas elas querem trocar entre si impressões de como é desafiadora uma rotina de trabalho e cuidado com a casa. E para que tudo isso? Tudo isso porque a pandemia pode simplesmente ter sido, em algum momento, um imenso trauma para nós e mais nada, ou ela pode ter sido um momento bastante triste, mas de imenso aprendizado. A expectativa é que seja, sim, ela é muito triste a pandemia, mas ela também pode ser um imenso aprendizado. Perfeito, excelente. Para as mulheres, inclusive, que nos assistem, podem procurar o Coletivo de Mulheres Engenheiras da Ficenge. Quem está em situação de violência doméstica, diz que 180 e 190 para ações imediatamente, para que sejam feitas ações imediatas. Não fiquem sozinhas, estejam juntas, conversando sempre entre vocês. E podem procurar aqui a Ficenge também. E para a gente encerrar, infelizmente, estamos encerrando uma live aqui tão elogiada, principalmente pelas mulheres engenheiras que nos acompanham. Eu vou emendar aqui algumas perguntas e pedir para que você já faça suas considerações finais. Dizer, olha, tem uma pergunta do professor Fernando Maciel: o que esperar de um mundo pós-pandemia? E eu faço uma pergunta para você, linkando com essa também, de o que esperar no mundo pós-pandemia, principalmente em defesa da democracia, da Constituição, dos direitos trabalhistas e da classe trabalhadora como um todo. Muito obrigada. O professor Fernando, obrigado. Professor Fernando Maciel e você, Camila, talvez lancem aqui o principal questionamento, que é nos imaginar nessa transição, né? Nos imaginar nessa trajetória para o pós-pandemia. O que eu acredito no período pós-pandemia é que nós vamos ressignificar a nossa relação do trabalho em casa, do trabalho à distância. Eu não acho que tudo vai virar trabalho à distância e não acho que todos vão simplesmente voltar a trabalhar presencialmente. Eu acho que vai estar no nosso futuro essa ideia de um trabalho que possa ser eficiente, mais econômico, com a maximização de recursos tecnológicos, mas que também possibilite a ideia de presença, de coletivo e de acolhimento. Essa reformulação de um mundo do trabalho que é distante, mais próximo, vai desafiar o coletivo dos trabalhadores, vai desafiar sociólogos do trabalho, vai desafiar estudiosos, mas especialmente vai desafiar as empresas. A busca por eficiência, ela não pode ser apenas a busca por uma eficiência numérica. A eficiência, ela é uma composição entre número e produtividade qualitativa. E para a produtividade qualitativa, nós precisamos de pessoas conectadas com o trabalho num sentido também de afeto. O trabalho não pode ser simplesmente um espaço de sofrimento. Ele não pode ser só um espaço de insegurança. O trabalho precisa ser um espaço de afeto. Então, essa ideia de uma humanização da organização do trabalho, eu acredito que é o que está no nosso horizonte para o futuro. Camila, eu lhe agradeço muito pela oportunidade. Existe um professor da Universidade de Brasília, que foi meu professor, que normalmente diz assim, sabe, às vezes o mais importante é falar para quem interessa. Ele dizia isso para dizer que é muito importante a gente falar para os trabalhadores e as trabalhadoras. E eu me sinto muito, muito honrada e muito privilegiada de, como magistrada, poder, e presidente da ANAMATRA, poder dialogar diretamente com os trabalhadores e as trabalhadoras da categoria. Eu lhe agradeço e a entidade segue à disposição na luta por uma justiça social que seja uma justiça para todos e todas. Tem sido a bandeira da ANAMATRA antes da pandemia, durante a pandemia, está na história da ANAMATRA há mais de 40 anos. Antes de encerrar, vou agradecer também aqui a presença das engenheiras do Coletivo de Mulheres, Alméria Carniato, do Sindicato dos Engenheiros da Paraíba, Yara Peixoto, do Sindicato dos Engenheiros de Sergipe, Márcia Nori, do Sindicato dos Engenheiros da Bahia, Heloísa Moraes, do Sindicato dos Engenheiros de Pernambuco, além dos diretores Vladimir Gazzoni, de Santa Catarina, Maurício Garcia, do Distrito Federal, Marcone, do Espírito Santo, e Jailson, do Rio Grande do Norte. Muito obrigada a todos vocês e a todas que nos assistem. Fiquem atentos às nossas redes sociais.
respondam e divulguem a nossa pesquisa sobre condições de trabalho dos engenheiros e das engenheiras, tanto no home office como nas atividades presenciais. Nós estamos também divulgando os quadrinhos da Engenheira Eugênia, vocês podem acessar no nosso Instagram, Facebook, no nosso site. Agradecer principalmente a sua presença, Noêmia, muito obrigada. Foi muito esclarecedor, muito importante. Suas falas aqui nos ajudaram muito nas formulações. Inclusive, já tem gente pedindo para que façamos mais uma live. Muito obrigada pela sua presença e muito obrigada a todos. Simone Bahia acabou de entrar aqui, que é a engenheira química e coordenadora do coletivo de mulheres da FICENGE e também diretora da mulher aqui da FICENGE, que coordena as ações de gênero aqui na FICENGE. Muito obrigada a todas vocês e muito obrigada, Noêmia.